Depois da apresentação aqui no Trilha, em Sapucaia do Sul, a gente tá falando com o Thales. Como é o sobrenome, Thales? Miguel. Thales Miguel? Esse é nome, não é sobrenome? É sobrenome. Sobrenome? Sério, sério. E como Meu é pai. que... Teu pai? Aham. E como é que tu entrou na banda Os Tortos? Tu era de outras bandas antes? Sim, já toquei em um monte de banda. Mas acho que o mais engraçado é que tipo, Os Tortos foi a última banda que eu fui entrar, assim, das bandas da galera. Mas é a banda com quem eu tenho uma relação mais antiga. Porque eu já conheço, assim, os guris desde 2003, 2004. Mas não tocava em 2003? Mas não tocava junto com eles. Assim, era amigo de ir nos shows, de bater papo, eventualmente fazer uma jam session, coisa assim, né? Mas nossos caminhos foram sempre meio tortos, assim, tipo, amigo, teve até uma época que eu cheguei a trabalhar com eles, assim, era meio hold, meio ajudante, técnico de som, tudo ao mesmo tempo, assim, que foi numa fase que eles estavam de trio com o Davi Pacote tocando bateria. Foi uma fase que durou uns 2, 3 anos e eu acompanhava eles direto, assim. É engraçado porque hoje pensando assim, naquela época, até o Guto fala que poderia ter rolado já a ideia antes e ninguém pensou assim, vamos fazer o óbvio, Davi é guitarrista, batendo na guitarra, enfim. Mas foi como tinha que ser, assim. Mas sempre muito próximo, assim. Então, assim, eu já tive banda só com o Guto, tive banda só com o Davi, banda só com o Bives. Então, eu sempre estive muito próximo deles, assim. A gente sempre foi muito amigo, né? Então, ali em 2013, eles tinham começado a fazer mais shows seguidos, assim. O Davi, que era baixista da Tequila Baby uma época, ele saiu da banda. E o Rafael, que era baterista dos Tortos na época, né, o baterista original, tava tocando na Tequila, tá, até hoje. E eles, pra não ficar muito tempo sem fazer show, assim, eles resolveram chamar eu pra ficar, tipo, de reserva imediata do Rafa, assim. Tipo, quando o Rafa não podia fazer um show, eu ia lá e fazia, assim. Aí... E era fácil ter esses shows, essas chamadas de shows pra vocês? Era fácil? Pra mim era de boa, porque não era nada assim, tipo, em cima da hora, assim, o Rafa não pode, hoje tu vai lá e faz. Não, a gente já sabia de antecedência, né? O pessoal já se organizava. Eles viam uma data de show, o Rafa via que ia coincidir com um show da Tequila e dizia assim, vamos ver se o Thales pode. Aí eu falava com eles, de boa, vamos lá. Fiz alguns shows com eles durante um ano, assim, nessa vibe, assim, tipo, era baterista imediato, assim, de alguma ocasião. E aí quando eles estavam prestes a lançar o Pereio, que foi lançado no final de 2014, e eles tiveram lá um papo interno ali onde eles definiram entre eles que seria melhor me efetivar na banda, porque, enfim, o Rafa não tinha mais muito tempo pra banda. E por que a bateria, Thales? Olha, agora tu foi fundo, né? Quero história. A bateria... Eu não sei te dizer por que a bateria, na real, assim, porque assim, eu tenho pai músico, meu avô era músico também, e eu sempre tive muito uma relação próxima, assim, com esse universo, assim. Eu não sei te dizer realmente o que foi que me levou a tocar bateria, assim. Eu me lembro que, acho que o primeiro batera que me chamou muito a atenção foi o Dave Grohl. E eu lá via os vídeos do Nirvana e achava muito a fuder, assim, eu tocava bateria demais e cantava. Até hoje me influencia isso, que eu gosto de cantar, assim, nos Tortos eu toco e canto bastante. E, sei lá, nasceu natural, assim, Natal de 99, ganhei a bateria e aí só foi, assim, você tocar direto. E por que te chamou a atenção essas bandas pra tocar? Tu escolheu tocar nessas bandas desse estilo ou é porque tu não tinha onde tocar? Isso é muito curioso, porque assim, eu sempre tive uma relação muito próxima assim, com os mais variados tipos de música, né? E de rock, principalmente. Tanto que a primeira banda que eu tive tocava coisas bem diferentes do que eu toco hoje. Assim. Tocava talvez um som muito mais próximo do que chamavam de new metal na época. Assim. Mas porque tinha influências nessa época, me traz um pouco da época que tu estava vivendo. Pois é, assim, ali por 2000, 2001, eu comecei a pirar muito em ouvir Raimundos, era a minha banda favorita na época. E aí eles tinham essa coisa do metal, do rock mais pesado, lá do Suicidal Tendencies, bandas assim. E eles tinham uma influência muito forte de punk rock também. E aí eu fui atrás,
fui conhecer Ramones, Dead Kennedys, essas bandas que me chamam muito a atenção e fiquei assim, vidrado. Assim, realmente me apaixonei pelo punk rock. Eu vinha numa vibe de tentar coisas mais complexas, resolvi virar minimalista. Assim. Mas a cena estava ajudando para te influenciar pro punk rock? Naquele momento não muito, mas logo na sequência começou a ajudar, porque a tequila ficou muito famosa, aí eu descobri a tequila, né, na época do Senhor do Pólvora, né, e logo na sequência comecei a descobrir bandas da cena, que foi aí que realmente eu fiquei louco, assim, porque daí eu descobri Los Vatos, eu descobri os Thompsons, tinha um colega de escola que mostrou os CDs das bandas e gravou em fita pra mim, e ali eu decidi, assim, quero fazer punk rock, e foi um momento mais, assim, forte pra mim, assim, de realmente querer tocar aquele estilo, assim. Na sequência eu fui conhecer o pessoal pessoalmente, eu conheci o Otto dos Thompsons, o Marcelo, que era vocal dos Thompsons na época também, em 2013, e fiquei amigo dos caras. Daí eu conheci o Davi Pacote, que também na época era guitarrista dos Thompsons, naquele período, o Rafael Reck, também era baterista dos Thompsons, ali eu conheci eles, assim, foi a primeira banda que me aproximei e tive aquela relação, assim, admirador do som e virar amigo, né? E o que tu acha dessa cena atual agora, Thales? Para que a gente possa pensar nesse... que tu veio de uma influência e agora atual. Que estão sendo influenciados os jovens? Essa cena de hoje. Porto Alegre, Esteio. Eu não sei se eles influenciam muita gente, na real, porque os shows, a maioria dos shows estão sempre com pouca gente, assim. É difícil ter um show, assim, né, com casa cheia. Aliás, casa cheia acho que eu nunca vi acontecer. No rock. Pelo menos aqui onde a gente tá trabalhando aqui, eu nunca vi, assim, sei lá, a não ser que venha uma banda de fora, sabe? Mas o que eu gosto mais na cena atual é a quantidade de produção das bandas. Muita banda produzindo, muita banda nova surgindo, muita banda gravando com qualidade. A gente tem produtores de qualidade hoje em dia, o Davi é um, que é sensacional. Na época é meu colega de banda, meu amigo, padrinho do meu filho, tudo mais. Não só por isso. Né? Não só por isso, mas porque o cara grava muito bem. O cara tem qualidade. E eu acho que isso também incentiva as bandas a buscar fazer algo legal também. Porque lá 10 anos atrás tinha muita banda, né, fazendo um som massa e tudo mais. Algumas bandas conseguindo gravar, mas muita gente ficava para trás porque não conseguia fazer uma gravação legal, ou não, sei lá, não conseguia se concentrar, captar recursos para poder gravar decentemente. E hoje em dia talvez tenha facilitado, e eu não sei se realmente facilitou, mas eu acho que tem muita banda boa produzindo. E o que falta para essas bandas boas saírem e lotarem as casas? Aí essa pergunta é difícil pra caramba, já rendeu muito debate isso, assim. Mas a tua visão há quem diga, eu não tenho uma visão formada, eu não gosto de ter opinião fixa assim, sobre as coisas, porque eu vejo cada dia as coisas se transformar, né, e assim, e cada show que eu faço, às vezes eu vejo uma coisa diferente acontecendo, às vezes a gente faz um show assim que é sensacional, assim, com muita gente, a galera que conhece a banda, e às vezes é um show que toca para duas pessoas. Assim. Então é difícil pensar assim, se a cena tá dando certo, se não tá. A gente chegou a ter um momento que a gente percebeu que as bandas estavam produzindo bem e lançamos um coletivo de bandas na época, há uns 4 anos atrás ali, que foi o Movimento, o nome era o Movimento. Tinha os Tortos, tinha os Carniça, os Thompsons, os Horácios, Flanders, não gosto de esquecer as pessoas, né? Rotten Chicks, Júlio Igrejas, que também era baterista na época. E essas bandas fizeram um movimento de tentar assim, alavancar umas às outras. Assim, a gente conseguiu até certo ponto. Depois de um momento a coisa ficou fraca de novo. Enfim, faz parte. Acho que foi um momento bacana assim, que o pessoal incorporou essa coisa do it yourself e essa coisa meio socialista, assim, de todo mundo se ajudar, assim, tentar empurrar o outro pra frente, mas a gente sabe como é difícil, assim, né? Assim, mas o pessoal tem a boa intenção, às vezes também tem ego envolvido, tem uma baixa procura do público mesmo, a gente tem muita coisa influencia, né, Lê? A gente tem um momento econômico que não é dos melhores também, sabe? As pessoas não têm
Mas contraponto Muitas isso, vezes, tu tá né? dizendo que é um dos melhores momentos, mesmo sendo uma Isso situação... que é muito engraçado, o pessoal tá muito criativo, tá produzindo muita coisa boa. nessas crises que acontecem as maiores criações. Dizem que quanto mais sofrimento, mais inspiração, né? Acho que eu termino então com essa frase. Né? Mas eu agradeço.